Seja muito bem-vindo a mais um episódio GovCast. O seu podcast sobre governos. E o nosso convidado de hoje foi importado de um estado vizinho aqui do lado do Paraná. É verdade, Vicky. Ele foi secretário, eu vou até copiar aqui e ler, porque é bem extenso esse nome. Ele foi secretário de Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do estado dele. É verdade. E além disso, ele foi também Relações Governamentais da capital do seu estado e também consultor de entidades como a Fiesc e FEComércio. E é com muita alegria que nós damos boas-vindas ao nosso convidado, que ele é secretário de Planejamento do estado de Santa Catarina, Edgar Usui. O Sui de origem Seja muito japonesa. bem-vindo, Edgar. É um prazer imenso ter você aqui com a gente no GovCast. Imagina, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre coisas boas e coisas que a gente gosta com vocês. E com certeza ele vai trazer muitas coisas boas, né? Muitas coisas E para começar, a gente vai entregar um presente aqui em nome do GovCast. Legal, obrigado. Olha, que graça. Muito obrigado, muito obrigado. Com a minha maior inspiração. Olha só, né? que O legal. maior combustível, que é a minha filha. Maior Que combustível, me isso faz acordar todos os dias e entregar tudo que eu posso na função que eu tenho hoje para fazer uma Santa Catarina, um Brasil melhor para as próximas gerações, incluindo ela, minha filha, Maria Eduarda. E eu tenho Muito certeza obrigado. que ela vai ter muito orgulho disso, né? Nossa, Com muito certeza. legal, Com muito certeza. obrigado. E a gente nota muito isso nas suas redes sociais. Você é um paizão, parabéns. Obrigado. Com essa agenda extensa, você consegue ser presente, né? E a gente nota com a sua conexão aí com a Maria Eduarda é muito grande. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Então fica um carinho enorme pra você e pra ela também, que eu tenho certeza que ela vai ficar feliz quando ver. Certamente ela vai ficar feliz. Obrigado de coração. Presente entregue. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Edgar, pessoa, né? Opa, vamos lá. Edgar, como que começou esse seu interesse pela vida pública? Aconteceu algum fato inusitado? Foi alguma inspiração familiar? Conta pra gente. Olha, Priscila, foi bem diferente. Eu comecei ainda jovenzinho, lá em 2002, como assessor do então deputado estadual Jorginho Melo, que hoje é nosso governador. E eu fui trabalhar com quase que um estágio, né, no gabinete dele, porque eu tinha uma amizade com os filhos. E eu confesso que eu fui meio sem entender bem o que ele queria que eu fizesse, né? Ele queria alguém de confiança, que estivesse perto, eu estava no início de faculdade. E eu fui para ser aquele assessor no gabinete, né? Para ajudar a escrever discurso, carregar mala, dirigir, correr, voltar, aquele que ficava o tempo todo apoiando, ajudando na vida corrida de um parlamentar. Mas aí, nessa experiência que eu tive no gabinete, eu fui percebendo a potência e como a construção de uma lei podia impactar a vida das pessoas de maneira escalonada. Né, eu sempre pensei assim, meu pai sempre nos trouxe muito, para mim e para o meu irmão, né, e minha mãe também, de fazer o bem, de fazer construções, ajudar as pessoas. Meu irmão é médico, né, então ele passa o dia ajudando as pessoas. E quando eu percebi que eu também podia ajudar as pessoas, mas de uma maneira mais coletiva, numa ação podia atingir mais pessoas, eu me apaixonei pelo processo legislativo. E aí sentei com o deputado na época, né? E falei, olha, eu queria muito me dedicar para essa parte. Eu queria muito poder estar à disposição e conhecer mais como a gente pode construir uma lei, como a gente pode melhorar a qualidade da lei, porque é ela que regula a vida das pessoas. Então foi esse sentimento de fazer o bem, de ajudar, que despertou. E um pouco de curiosidade, um pouco do ímpeto da juventude, né? Aquela visão de eu quero melhorar o mundo, quero mudar o mundo, eu tenho aqui uma oportunidade. Então eu me dediquei e me debrucei sobre o processo legislativo mesmo. E aí o deputado me deu espaço a isso, na época deputado, hoje é governador, né? Me deu espaço e aí foi quando eu consegui conquistar essa oportunidade de ser secretário da Comissão de Justiça, da CCJ, da Assembleia, depois da Comissão de Finanças. E aí eu entendi de dentro para fora controle prévio de constitucionalidade, como a gente constrói, todas as peças orçamentárias. E aí eu vivi de dentro para fora essa oportunidade de escrever leis. Né? Então foi assim que começou a minha paixão pelas atividades públicas. E assim, é engraçado que antes era um cargo no legislativo e agora é um cargo no executivo, né? Porque hoje, como secretário, você
tá totalmente nessa função executiva. Foi. E o legal de você ter essa base no legislativo é que você sabe o que dá pra fazer, o que não dá, aonde vai travar alguma coisa, onde Já não começou vai, com uma onde base passa. bem sólida, né? Exatamente. E o que eu tenho certeza que deu muita... assim, apesar dos desafios, te deu uma noção bem boa de como começar, né, na parte do executivo. Como que foi isso pra você? Além dessa oportunidade de entender as coisas mais técnicas, né, de competências, né, o que é competência de município, estado, federação, o que é do legislativo, o que é do executivo, essa parte mais técnica, eu acho que o meu maior ganho foi entender a necessidade do diálogo, né, porque o parlamento a gente constrói as coisas na conversa, né, explicando, convencendo, né, buscando informações externas, né, trazendo outros olhares para a lei. Então, mesmo não sendo um parlamentar efetivo, né, eu trabalhava no processo legislativo e sempre tentei fazer esse esforço de, ok, vamos fazer uma regulação, beleza, quem vai ser regulado? Como isso impacta as pessoas? É isso que as pessoas precisam? Então, me despertou essa necessidade de aproximar a sociedade das ações do poder público. E confesso de novo, lá atrás eu não sabia muito bem que era isso que eu estava sentindo. Eu só queria que fosse assim, porque eu entendia que era o melhor jeito de fazer. Entendi. Então, eu a partir dali percebi que eu precisava entender mais como funcionava essa dinâmica entre a sociedade e o poder público e entender mais como construir o diálogo, né, buscar convergências. E hoje eu sou muito de construir pontes e não levantar muros, né? Eu prefiro muito legal fazer isso. essa conversa assim e entender o ponto de vista das pessoas, fazer esse exercício, porque eu acho que o que a gente faz no poder público não é pra gente, é para várias pessoas. Então, vários olhares tendem a nos ajudar a fazer menos erros. Com certeza. Eu gosto muito de conversar, de buscar as informações. Que legal. E ter uma equipe, né? A gente sempre fala aqui da importância dos gestores encontrarem pessoas técnicas para trabalhar, pessoas que tenham essa qualidade técnica, que entendam do que está fazendo para realmente dar essa entrega, né? Que o objetivo principal é a entrega. E Edgar, a gente, né? Vou chamar já de Edgar, não vou chamar de secretário. Por favor, não tem problema. A gente gostaria de saber como que foi os 100 primeiros dias, que os 100 primeiros dias de governo, né, depois que você assume, sempre são os mais desafiadores. E você tem que implementar ali o plano de governo, e isso deve trazer muito desafio, porque depois até você tem que implementar o plano de governo e ainda fazer, ter o planejamento dos 4 anos e fazer isso tudo andar junto. Então, conta... que vem a parte do milagre que ele faz, né? Então, conta pra gente como é que foi isso. Olha, foi certamente, né, é a maior e mais interessante e mais difícil experiência da minha vida, né, porque sem nenhum julgamento, a gente tinha uma característica, uma situação em Santa Catarina que o governo anterior extinguiu a pasta do planejamento. E aí o governador Jorginho, lá ainda com o senador na campanha, eu tive a oportunidade de contribuir de algumas ideias de análise do plano de governo já começando a pensar em uma reforma administrativa. Eu comentei com ele, ele me perguntou, o que você acha que eu tenho que colocar numa reforma administrativa que seja a minha cara? E eu falei, governador, na época senador, o senhor é um homem do diálogo, o senhor é um homem que conversa com todo mundo, é um homem de fala simples. E eu acho que é importante sinalizar para a sociedade que existe um caminho de conversa com o Poder Executivo. E sugeri a ele a criar uma Secretaria de Relações Institucionais, né? Eu preciso conversar com o governo, não sei por onde. Tem uma secretaria que é só para isso. E aí, no início, ele gostou da ideia, falou, legal, escreve para mim, me traz as competências, monta uma estrutura. E era uma secretaria super enxuta, uma secretaria executiva, conectada ao gabinete, algo mesmo para fazer essa conexão, né, interna e externa. Ponto focal, né? Exato. Porque nas minhas idas e vindas profissionais, eu sempre estive envolvido com as ações do poder público, mas nem sempre estive no poder público, né? Eu fui para o corporativo, mais corporativo, conectado ao público, depois eu ia para o público de novo, eu tive algumas experiências da porta giratória que a gente fala, entra e sai buscando mais habilidades. E eu pensava assim, se o governador, né, o senador topa essa estrutura, eu no corporativo tenho um ponto de referência para conversar. Né? E aí ele me surpreendeu e me disse, ok, quero fazer e você vai ser o secretário.
Olha só que presente, né? Foi. E aí bagunçou um pouco o meu projeto, né? A minha vida naquele momento, mas recebi dele a missão, entendi que ele queria que eu fizesse e iniciamos o governo. Eu não era ninguém, né? Porque a secretaria ia ser construída numa reforma que ia ser apresentada. Uhum. Mas desde o primeiro dia eu fui para lá para começar a pensar o que fazer e montar, ajudar as estruturas. E aí eu fiquei ali uns quase 40 dias, né, no início do governo. Por isso que é difícil eu falar dos 100, porque o meu 100 é diferente dos 100 dos demais. Sim. Então foram 60, na verdade, né? Teve um lapso ali. E aí, quando a gente estava já a caminho da reforma, a reforma já tinha sido apresentada, eu recebi uma ligação e, o governador está te chamando, quer falar contigo. Eu fui lá, o que você está fazendo? Fiz isso, aquilo. Aí ele olhou para mim, eu lembro da cena, assim, ele pegou um organograma que ele tinha, pegou a caneta e fez assim, tua secretaria não existe mais. Eu falei, e agora? Daí ele fez assim, você vai pro planejamento. E aí ele foi mais um 360, 180, 720 na minha cabeça ali para eu e agora deixa eu entender. Meu Deus do céu, essa missão aí é maior que eu já estava me acostumando com a outra. Exatamente. Então, se era um desafio construir uma Secretaria Executiva de Relações Institucionais, eu agora tinha que ir uma missão de construir uma secretaria, reconstruir um planejamento. Ele dobrou a meta, né? Dobrou a meta, bem isso. E aí eu brinco com as pessoas e parece brincadeira, mas não é verdade. É verdade. O dia que eu cheguei lá, que a reforma foi aprovada, que a secretaria existia, né, juridicamente, cheguei eu, a internet no meu celular e o meu notebook procurando uma tomada, porque não tinha sala, mesa, CNPJ, time, orçamento, porque não estava no PPA do ano anterior, não existia. Eu não tinha literalmente nada para começar uma Secretaria de Estado. E foram assim, os meus 100 dias, acho que foi diferente dos demais. Um notebook e um sonho. Ele é um notebook e um sonho mesmo, né? Foi assim que E uma missão. E uma missão. Gente, assim deve ter sido muito desafiador. Eu nem tinha muita noção do tamanho do desafio. Você só foi. Eu sempre fui muito de missão dada, missão cumprida, claro, né? Com responsabilidade. Sim, é que eu falo sempre pra mim que tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Tem que fazer. Não pode te parar o medo, gente. Tem que ir. Né? Eu já conheci o governador, né? E eu acompanhei a trajetória dele. O governador Jorginho, ele preparou a vida dele para ser governador de Santa Catarina. Ele é um excelente governador, a gente acompanha muito o que ele tem feito ali. Só ver o crescimento de Santa Catarina, a gente consegue. Mas assim, essa atitude dele mostra a confiança no teu trabalho, no teu profissionalismo. Só agradecer, né? E por isso que eu me dedico nessa missão. Ele teve uma votação expressiva, então legitimidade total dos catarinenses no projeto dele, e essa transferência dessa responsabilidade que ele faz quando nos convida, eu levo muito a sério isso, e estou lá 100% tentando fazer o meu melhor. E com certeza está fazendo, né? A gente só fica aqui de longe acompanhando o crescimento de Santa Catarina, a gente fica olhando tudo, né? Não, é coisa que não para, é projeto a médio e longo prazo. Inclusive um assunto que eu quero abordar aqui com o secretário é sobre metas a longo prazo, que vocês estão com um projeto interessante, que é o projeto Santa Catarina 2030. A gente tem, na verdade, várias ações para pensar o futuro de Santa Catarina. E a gente tinha lá um documento que era o Plano de Desenvolvimento de Santa Catarina, que foi feito lá em 2018 e apontava para 2030. Só que de 2018 para o início do governo, no mínimo a gente tinha tido uma pandemia. Né? E eu sempre fui avesso aos projetos, aos planos que são PDFs coloridos bonitos na gaveta de alguém. Né? Então eu provoquei o meu time, né, através da nossa diretoria de políticas públicas, de a gente revisitar esse documento, né, trazer dinamicidade para ele, buscar o que a sociedade vinha produzindo como próprio plano de futuro, e toda essa construção ser transformada num projeto que a gente batizou de Avança Santa Catarina, Avança SC, que está em construção, de ser realmente um projeto de desenvolvimento dinâmico, né, em que a gente possa acompanhar os indicadores, trazer as mudanças que vêm acontecendo praticamente online. Né? A gente tem isso com uma maneira muito mais dinâmica do que parar, revisitar documento, fazer metodologia. Então a ideia é a gente ter esse plano, o Avança SC,
mais dinâmico, mais ele leve. É com números, dados, dashboard, que vai alimentando vocês do que tem acontecido. Ele vai ser um termômetro. Um grande indicador de onde Santa Catarina vai, né? Uma conversa muito estruturada com a sociedade, e ao mesmo tempo ele vai ser um grande dashboard com os dados e as evidências, porque eu sou um grande defensor que a gente não pode mais improvisar na gestão pública. Perfeito. Mas olha que importante essa sacada dele, da equipe, né? Porque você tem um projeto, passa por uma pandemia que a gente não espera, né? Várias situações, então aquilo que era importante no momento já Já muda, deixa de já ser, se não, é um transforma. cenário completamente diferente. Os números já mudam, E depois da ainda economia. teve uma reforma tributária que mudou mais um pouco ainda. toda essa Que lógica. vai mudar mais ainda, porque agora mais até ainda. acho que se não for votado agora em dezembro a questão das alíquotas, né? As partes finais, vai ser no primeiro semestre do ano que vem. Então ainda vai ter Vai ter mudança. Vai ter mudança, com vai ter, certeza. vai E ter vai coisa. impactar o assim. futuro dos estados, a lógica, a maneira de que a gente tem que pensar. Com Então, essa é uma meta muito, muito importante para a gente, o objetivo para o nosso time lá, que a gente consiga apontar Santa Catarina para onde Santa Catarina vai, numa conversa mais escutativa com a sociedade, com um diálogo bem estabelecido, para que a gente possa respeitar e honrar tudo que os nossos antecessores fizeram, trouxeram Santa Catarina até aqui, e a gente possa fazer melhor, como eu falei para vocês, né? Eu tenho essa questão pessoal de deixar um legado, deixar um futuro, deixar um estado melhor para os próximos catarinensezinhos. Com a Maria Eduarda e companhia, né? É verdade. Mas então, o Santa Catarina 2030, ele se tornou o Avança Santa Catarina? Está se tornando. Está se tornando, e ele é um projeto a longo prazo, mas ele não tem uma data definida, é isso? Eu tenho um pouco de dificuldade em estabelecer datas muito longas, porque a velocidade da sociedade, o dinamismo das informações, a gente não pode mais querer estabelecer um prazo de não sei tantos anos. Tudo muda muito rápido. Faz Né? muito Agora, sentido isso. com o advento da inteligência artificial, né? Com as mudanças que a sociedade tem feito, com todas essas variáveis até internacionais, não adianta a gente querer pensar de como vai ser daqui a 50, 20, 30... Isso é verdade. A gente vai ter que revisitar, a gente vai ter que, do meio do caminho, ajustar, e para a gente poder ter uma efetividade, senão vai virar algo de novo que não funciona bem, deixa lá no canto, que não vai dar certo. E olha que Faz interessante, sentido. é como a gente aprende, né? Você sempre fala como a gente aprende aqui. Porque isso que você falou agora é uma coisa óbvia, né? Mas até eu que adoro política e adoro ver, a gente tá sempre aqui em contato com vários gestores, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Que o dinamismo da sociedade não permite mais essas metas a longo prazo. Que o longo prazo hoje é no máximo ali uns 5, 10 anos, né? Não... Eu acho que a gente até consegue, só que a gente não consegue tanto no detalhe, tanto naquele... Não tem tanta previsibilidade. Tem que ser algo mais modular, né? Exatamente. O Avança, a gente está apontando ele com a meta de 2035, né? Mas não é aquele 2035 como era o de 2030, como foi o 2020, que era estanque, pontual. O objetivo é a gente ter as diretrizes e a gente ir ajustando. É importante ter planejamento, né? É importante saber para onde vai, porque senão qualquer caminho serve. Mas também a gente fica preso em algo que pode ser que daqui a pouco já não faça mais sentido. Também eu acho que não dá. O objetivo é ser mais dinâmico para a gente conseguir o meio do caminho disso tudo. Muito Não, importante. perfeito. E um outro projeto que eu queria comentar com você é a iniciativa da Universidade Gratuita, que na área da educação, e talvez em todas as áreas, né, é um dos maiores projetos que vocês estão fazendo lá no estado. Esse é algo bastante curioso, Vitória. Em 2006, eu acho, eu era secretário da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia, e a gente fez uma espécie de relatório de atividades junto com um folheto, que o meu objetivo na época, e aí analógico, né, não tinha todos os recursos aqui que vocês têm, toda essa beleza que vocês conseguem montar aqui, era dar transparência às atividades da comissão. Legal. Né? A comissão super técnica, falar de LDO, de LOA, de PPA, e nossa, era algo muito árido para as pessoas. Então a gente fez uma revistinha na época, e mostrando as atividades, as audiências públicas, e eu fiz uma mini entrevista com os deputados que eram membros.
Sim, 2 parágrafos. Da onde vinha, o que fazia, o que achava. E lá naquela época eu perguntei para o então deputado Jorginho Melo, assim, e o senhor como gestor e tal, qual é o objetivo, qual é o sonho? E lá ele falou que a gente pudesse ter uma universidade gratuita para todas as pessoas, acesso à educação. Isso era 2006, 2007. Olha. Então ele vem maturando e desenhando isso na cabeça dele, buscando informações há muito tempo. Né? Então quando a gente chegou no governo, quando a gente chegou após a eleição, ele já tinha isso muito bem estruturado. Claro, né? Trouxemos os técnicos, né? Todo mundo se debruçou em encontrar caminho legal e legislativo para isso. Ele também é muito diálogo, trouxe a Assembleia para conversar e todos perceberam que é extremamente ousado, inovador, mas com uma capacidade de um impacto incrível no futuro de Santa Catarina. Então, com toda certeza. Então, o objetivo é alcançar ali aproximadamente 320 mil alunos, né, de maneira escalonada, porque teve toda uma mudança dos outros tipos de suporte, de estímulo para os estudos, e aos poucos está sendo concentrado na universidade gratuita, que não é uma bolsa e não é um financiamento. O objetivo é ajudar a garantir o acesso de quem tem mais necessidade Então, esse seria um programa só para as famílias de baixa renda? Não necessariamente, né? Existe todo um regramento de que tipo de aluno pode alcançar. Inclusive, a gente tem até, dentro dessa regra, a gente tem até financiamento não, né? Pagamento de alunos de universidade, de medicina, né? Do curso de medicina. Então, ele é transversal, foi feito todo um trabalho para conseguir encaixar quem precisa e também profissões que precisam de estímulo. Então, é algo muito complexo, muito bem desenhado, e que a gente já botou aí aproximadamente 4 milhões e pouco, de que a gente já recebe o feedback da sociedade dizendo, olha, tá dando certo, tô vendo, tá funcionando. E o aluno que se forma através da universidade gratuita, ele depois de formado, ele devolve horas de trabalho para o poder público, para a sociedade. Então, isso é uma coisa que até eu achei super interessante, porque assim, geralmente, quando alguma coisa é muito de graça, não vem com tanto valor, né? A gente não dá aquele valor que realmente, aquele presente, né? Aquele benefício que a gente tá tendo, recebe. Essa questão de devolver em horas de trabalho voluntário, eu achei muito interessante. Eu queria que você falasse pra gente qual foi o objetivo disso, qual o tipo de trabalho, como que seria essa devolução? São vários objetivos. O primeiro é realmente essa sensação, essa responsabilidade de eu preciso devolver um pouco do que foi apostado em mim. Aquela parte do coletivo, né? Do coletivo. É apostar mesmo, é acreditar nas pessoas e dar oportunidade às pessoas buscarem o conhecimento. Então, essa devolução não é para o poder público, para o poder executivo, é para a sociedade catarinense. Né? O objetivo não é fazer com que o aluno que se formou em pedagogia vá cuidar, vá trabalhar exclusivamente numa creche pública. Não, ele pode ajudar num projeto, ele pode participar de uma ação, ele pode ajudar na prefeitura, na câmara, no colégio. O médico pode ajudar num programa específico. O advogado pode apoiar. É aberto, né? E existe todo um processo de governança disso, de controle, de como está sendo feito, né? A Secretaria de Educação tem toda uma estrutura para isso, mas além de esse sentimento de devolver um pouco para o Estado o que o Estado apostou, é também uma oportunidade do cara que acabou de se formar. Para onde eu vou agora? O que eu faço? Né? Aquela sensação quando a gente sai da faculdade, e agora? Virei gente grande, para onde eu vou? E aí já começa a fazer um estágio, já começa já entra com uma experiência, já começa a aproximar, as pessoas começam a entender como funciona o poder público e como ela pode participar. Aquilo que a gente vinha falando antes, né, no off, o Estado só existe porque para a sociedade, né? Então o Estado ajuda a pessoa a buscar conhecimento para que ela devolva para a sociedade de alguma maneira. Então o governador foi muito feliz, a gente está bem satisfeito. Eu particularmente já recebi áudio de uma mãe lá de Blumenau,
né, de uma pessoa que eu conheço, emocionada que saiu a notícia que uma das filhas tinha conseguido, acho que, não me lembro quantos % de bolsa, acho que quase 100% de bolsa, Olha e ela que dizendo, legal. olha, agradeço ao governador, o voto que a gente deu está sendo incrível, eu não ia ter oportunidade de ter as minhas filhas na universidade, sabe? Isso é combustível para a gente Nossa, levantar tenho e trabalhar certeza. mais Muito ainda. gratificante, né? E assim, é um projeto super inovador, né? E eu achei muito interessante a metodologia. Aham. Porque assim, hoje a gente sabe que a grande maioria da sociedade é de médio, baixo, né, renda, enfim. E eles ficam sem saber como essa mãe, né? Uhum. Ela não imaginaria a filha Numa- conseguindo entrar numa faculdade, porque não é barato, né? Não. Não, hoje, na verdade, a educação hoje, até a educação pública, né, que a gente fala, tem um custo muito alto Muito. pro Sim. Estado. Muito alto. Então, assim, realmente é uma iniciativa muito feliz por parte do governador Eu e de vocês. imagino que a gente vai conseguir realmente sentir o impacto disso tudo Uhum. mais para frente, né? Uhum. Quando Perfeito, completarem aham. esses ciclos. Esse ciclo de quem tá iniciando agora. aham. Exatamente. E vocês já têm alguma métrica, alguma diretriz para vocês medirem esse impacto quando ele começar a acontecer? O que a gente tem construído agora é projetos e planos do próprio governo, já aproveitando a mão de obra A mão de obra. desses alunos que estão se Perfeito. formando. Então a Legal. gente já tem desenhado, a gente vai fazer um projeto de incentivo, de organização do centro de inovação. Uhum. Então a gente tem a mão de obra na região vocacionada dos alunos que vêm da universidade gratuita. Eu preciso de um suporte. A gente vai usar o pessoal que vem Muito da legal. universidade gratuita. Então, Não, eu tenho certeza que eles vão muito entusiasmados, né? Nossa, imagina. e uma Contribuir coisa, com a sociedade, né? e uma coisa que até estava conversando hoje com o secretário Guto, né? A dificuldade que a gente tem de reter os talentos nos estados. Né? Então a gente treina, capacita, ensina e aí vai para algum outro lugar e todo o investimento que a gente fez naquele talento vai embora. Uhum. Então isso também é uma forma de engajá-los, né? De Perfeito. mostrar que a ação deles também está ficando na história do Estado, eles também estão contribuindo com a construção do nosso Estado. Uhum. Então é muito bem pensado e é muito maduro e eu vejo cada dia mais, eu fico ansioso para ver o resultado da Nossa, a acontecendo. gente também. É verdade, Nossa, a gente vai ficar acompanhando. Acompanhando, porque foi, assim, muito... Uma iniciativa muito diferente, Muito né? diferente, muito. com certeza. E que tem todas as peças se encaixam para que realmente a pessoa se forme, fique no estado, né? Comece. É muito bom. E quais têm sido os principais desafios, né, na implementação desse programa Universidade Gratuita? Eu acho que o primeiro desafio que já foi vencido foi a gente conseguir fazer com que as pessoas acreditassem. Né? As pessoas, digo, tanto o parlamento quanto até a sociedade, até algumas universidades olhavam no começo assim, mas peraí, não. Mas vai dar certo. Como é que É vai? igual o que está acontecendo aqui com o parceiro da escola, aqui no estado. Tem também... Que tá surgindo alguns questionamentos se Algumas vai dar objeções certo, o que vai dar. Mas eu acho muitas dúvidas, Eu né? acho que quando se cria uma política pública inovadora, a gente tem que fazer essa mudança, ou tem que fazer esse trabalho da mudança cultural. Perfeito. Né? As E sair pessoas da têm zona que de entender. conforto, né, Exato, Edgar? Eu acho que a zona de conforto ali não tem nada. E toda interessante. mudança vai provocar, né, um desconforto na sociedade, porque mudar já em qualquer situação já traz esse sentimento, né? E também, infelizmente, a gente tem esse sentimento de desconfiança, esse distanciamento da sociedade do poder público, né? A política de promessas, né? Esse questionamento sobre o modelo de democracia representativa que a gente tem, né? As pessoas votam, a gente acabou de passar por uma eleição para um pleito, as pessoas votam porque o amigo do fulano, do tio, disse que era... E onde está o sentimento de representatividade? E como é que ele vai acompanhar aquele vereador? Se ele nem sabe direito quem é. Então, existe essa distância, né? Essa muito desconfiança do que o poder público vai fazer. Então, quando a gente traz um projeto inovador, assim, cheio de possibilidades, tem que conquistar, inclusive, o público, né? A sociedade como um todo, entender como funciona. Então, os desafios são esses, mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai conquistando, construindo, e o catarinense tem muito disso, né? É muito empreendedor, é muito inovador, a gente Isso é verdade. conta com a característica da própria sociedade. E como que você e a tua equipe estão trabalhando para garantir essas 70 mil vagas até 2026?
Assim, né? A gente, como Secretaria de Planejamento, a gente ajuda na construção da política pública e no monitoramento. A execução... Vocês têm uma meta, né? De até Sim. 2026, a 70 Sim. mil vagas, né? A execução passa pela Secretaria de Educação e a gente vai no apoio a eles. Então, a meta é que dos outros modelos que a gente tinha de financiamento, ProUni, FIES, e a gente tinha lá em Santa Catarina bolsas com previsão constitucional, essa migração desse público que estava nesse tipo de financiamento para a universidade gratuita. Então, passa por uma questão de comunicação, explicar como funciona, incentivo dos alunos, mostrar como a universidade gratuita é melhor, né, como um projeto, como uma ferramenta pública para eles, e dar essa efetividade da utilização da mão de obra dos alunos na ponta. Então, a meta vai ser alcançada com a construção e a execução do projeto lá, aos pouquinhos, até chegar lá na frente. Muito bom. Legal. E, assim, outro assunto que a gente gostaria de abordar com você é a questão dos fenômenos naturais, né? Dos desastres naturais em Santa Catarina. E a Secretaria também tem um projeto muito legal que se chama Recupera SC, Recupera Santa Catarina, né? Que é para destinação de recursos junto a outras secretarias para os municípios que são afetados por esses desastres. Como que está sendo esse projeto junto com essas outras pastas? E também, como que vocês conseguem ver que o recurso realmente chega lá na ponta para aqueles municípios que precisam? Bom, vamos lá. Esse é um projeto que o bom mesmo é que a gente não tivesse que ter criado ele. Perfeito, é verdade. Né? Ele foi resultado das chuvas que Santa Catarina teve nos meses de outubro e novembro do ano passado, que teve um impacto muito grande. Né? A gente teve municípios devastados, né? A força da água não foi como no Rio Grande do Sul, do tempo que ficou, mas o estrago que aconteceu em Santa Catarina também foi bem grande. E aí a gente começou a perceber que várias ações estavam sendo tomadas naquele momento de crise, né? Tanto as ações humanitárias de o poder público ir para dentro da água ajudar as pessoas, até iniciativas de pensar em médio e longo prazo. Então, o que o governador nos pediu? Concentrar e organizar todas as ações e entender quem está fazendo o quê e organizar elas no longo do tempo, para que a gente pudesse, aí sim, medir, entender o que está sendo feito, se precisa, se não precisa. Então, a gente teve ações emergenciais de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo que a gente ainda está fazendo. Desde uma força-tarefa da Polícia Científica para ir para a região, ajudar a tirar o documento das pessoas que tinham perdido literalmente tudo. Nossa. E a pessoa sem a sua carteira de identidade não consegue nem acessar um benefício emergencial. Até postergação de prazo de multa no Detran, porque as pessoas tinham perdido o carro e aí ainda ia ter a multa de um processo que estava... Então a gente fez várias ações transversais no governo como um todo para que a gente pudesse apoiar os catarinenses que sofreram tanto. A gente teve ali, se eu não me engano, agora não vou lembrar exatamente, mas a gente teve quase 70% dos municípios catarinenses que ou entraram em calamidade pública ou em emergência, né? E isso foi espalhado pelo estado como um todo, concentrado ali na região a gente chama de Bacia do Rio Itajaí-Açu, né? Que passa por Rio do Sul, Blumenau, Itajaí, Itaió. Então, a gente teve, pela primeira vez, uma das barragens verteu, a água passou por cima, por causa do volume de água. Então, foi um fato histórico, né? Foi muito agudo, né? Menor de tempo do que no Rio Grande do Sul. Mas isso nos provocou a pensar num projeto para ajudar a resiliência dessa região e do estado como um todo. Então, depois vencida essa parte emergencial de ajudar as pessoas a sair de dentro da água, recuperar suas casas, arrumar as cidades, agora segue com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil um projeto de resiliência, de estruturação de grandes obras para diminuir o impacto das chuvas, porque geograficamente aquela região sofre, que a gente não tem como mudar a geografia. Ela é assim, e ali vira um funil de água. Então a gente tem que preparar os rios, as cidades, as estradas para que o impacto que vai vir, né, seja menor na vida das pessoas. E Santa Catarina tem um histórico, né, de estar num corredor de eventos climáticos. Falávamos hoje isso também junto com os outros secretários aqui, que a gente
tem uma experiência. Infelizmente, a gente adquiriu essa experiência. Sim. E com as mudanças climáticas mundiais, a previsão é que os eventos fiquem cada vez mais frequentes em todos os lugares, né? A gente acabou de ver agora a Europa embaixo d'água lá, a Espanha com um problema grande, né? Tivemos agora há pouco tempo as queimadas aqui no Brasil que atrapalham todo mundo. Rio Grande do Sul ficou ali. Embaixo d'água tanto tempo, ainda está se recuperando, ainda estão com grandes problemas. Sim. Então, esse Recupera, né? Esse programa Recupera serviu para a gente entender o quão tem que ser específico, rápido, e também como a gente precisa olhar o longo prazo, para que, senão, para de chover, as pessoas esquecem e só vão lembrar quando começa a chover de novo. Isso é verdade, e acaba sendo tarde demais, né? Exatamente. Então, hoje, a CEPLAN, junto com a Defesa Civil, então já tem um movimento para, como que eu posso dizer? Para tomar medidas preventivas para que, não é que não aconteça, né? Mas que seja com o menor impacto possível. Sim. Você pode comentar Sim, claro. alguma situação? A gente tem várias ações, né? Como eu falei, Santa Catarina tem esse histórico. Então, nós tivemos lá 2016, 2018, a gente já vem sofrendo há muitos anos, né? Historicamente, as enchentes. A gente teve uma parceria com a JICA, né? Que é a Agência de Desenvolvimento do Governo Japonês, que fez um estudo mostrando quais seriam as principais obras que a gente precisava fazer na região para minimizar esse impacto. E com o longo do tempo, nem tudo foi feito e a gente não fez o dever de casa. E as chuvas vieram e, mais uma vez, a gente sofreu. Então, hoje, por orientação do governador Jorginho, a gente volta a essa parceria com a JICA, mas também buscando novas tecnologias, né? Tudo muda muito rápido. Exatamente. Buscando formas de que a gente possa transformar essa região e também a região mais do sul, da bacia do Rio Tubarão, que também é outro lugar que também tem uma grande risco, né? A gente olhar isso e fazer ações de médio e longo prazo, porque são ações que a gente sabe que não vai ser a administração do governador Jorginho Mello que vai ver o resultado, né? Não que a gente não vá fazer, mas é porque são grandes obras, né? São que demanda tempo, né? E são obras que a gente pode fazer e não chover. E não precisar. Mas é melhor ter do que ter. Claro, é verdade. Então, não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, né? A Secretaria de Proteção e Defesa Civil está à frente, o planejamento apoia no planejamento, né? A gente olhar lá na frente, pensar o que fazer. Então, a gente acaba sendo muito mais uma secretaria de background, de ajudar as outras secretarias do que atender o catarinense na ponta. Então... Mas é importante também, e é interessante... aqui dentro do GovCast a gente gosta de trazer para os nossos convidados e para quem nos assiste também boas práticas na gestão pública. E isso que você falou agora para mim me chama muita atenção e para mim é muito interessante, porque não é um projeto eleitoreiro, né? Que nem você falou. Nós estamos fazendo a obra. Pode ser que a gente não precise usar porque não vai chover ao ponto de precisar. Então, assim, mas vocês estão fazendo. Pode ser que todo esse esforço, uma parte da população não veja o retorno e pense, estão só fazendo obra ali, porque não entendem a importância daquilo para que se chover. Mas mesmo assim vocês estão fazendo. Então essa preocupação, esse cuidado, esse olhar atencioso, sem buscar votos, sem buscar holofote ali, isso para mim me chama muita atenção e mostra uma política, uma boa prática dentro da gestão que, com certeza, deve ser olhada por outros gestores também, né? Eu acho que isso é muito característica do governador Jorginho, né? Como um estadista mesmo, assim, de pensar no que a gente vai deixar de legado, o que a gente vai deixar de futuro, né? E aí, ele tendo essa característica, ele construiu um time que tem também esse viés, né? De a gente fazer as entregas, né? Aquela história de fazer o bem sem olhar quem. Sim. A gente quer fazer o bem sem olhar quando. Né? A gente quer deixar isso acontecer, claro, né? Precisamos de ações pontuais, os quick wins, né? Entregas rápidas, fazer com que o desenvolvimento continue, né? Que a gente... eu sempre falo que política pública ou ela resolve o problema de alguém,
ou ela cria um ambiente para desenvolvimento das pessoas. Se não for uma coisa ou outra, tem algum problema no meio do caminho. Então, ou a gente tem que resolver o problema agora, a dor de quem está sentindo agora, ou a gente tem que criar um modelo, um espaço, um caminho para que as pessoas cresçam, para que a sociedade cresça, para que a economia prospere. Então, isso o governador passa muito para a gente. A tomada da decisão baseada em dado e evidência com o cidadão no centro de tudo. Então, esse é um grande lema e que a gente repercute isso lá no planejamento para todas as áreas do governo, para que a gente possa tentar falar todo mundo a mesma língua. Porque é difícil, né? A gente tem um governo formado por pessoas, cada uma diferente da outra, né? Cada uma com uma percepção diferente. Então, o planejamento tem muito disso, de tentar unir todo mundo com várias iniciativas, botar na mesa para construir em conjunto. É uma das minhas tarefas mais cansativas, eu costumo dizer, porque o governo é grande, todo mundo quer fazer, todo mundo está entregando, mas a gente tem que olhar e tem que trazer para a mesa e tem que fazer construção e tem que buscar uma orientação do governador e tem que transformar em algo único para que a gente possa respeitar o dinheiro público e ter efetividade nas ações. Muito importante isso. É verdade. Muito importante. E como que como que vocês estão medindo a eficácia desse programa, né, das ações, com o retorno de investimento feitos? A gente tem um modelo lá na Secretaria do Planejamento em que a gente tem os escritórios de processo e os escritórios de projetos são na Secretaria. Então, a gente tem nas outras secretarias núcleos de processo e projeto. Então, a gente tem um braço conectado com quem executa as ações. E a gente faz esse monitoramento. E não é olhar de longe. A gente participa da vida das secretarias e traz essa informação de volta. Daí, assim, a gente consegue ver a efetividade, o quanto está acontecendo, que caminho está, qual a maturidade, se está executando, se não está. Não é simples, porque a secretaria, como a gente comentou no começo, ela é nova, ela é pequena, né? O governador definiu uma reforma administrativa criando secretaria sem criar cargo. Então, a gente teve que fazer um ajuste, né? Uma pegada bem austera dentro da estrutura do governo, e a gente se esforça para buscar na ponta esse dado. Então, o monitoramento para entender se a política pública está acontecendo funciona primeiro assim, e depois, dentro da diretoria de políticas públicas, uma avaliação da política pública como um todo, identificar se a gente está alcançando o objetivo, onde a gente pode mudar, sugerir melhorias. Então, é técnico, teórico, mas ao mesmo tempo a gente consegue, por esse braço nas secretarias, ter uma ação um pouco mais na prática. E uma visão de tudo que está acontecendo, que retorno está... Tudo eu não consigo, é muita coisa. É muita informação, né? Mas a gente entende, nessa conversa que a gente está tendo aqui, o quão desafiador essa gestão, especificamente a partir de 2020, como a gente já mencionou, a questão da pandemia, que até hoje ainda reflete, né? Na questão econômica, social. E ali, já no final de 2023, essa questão climática. Então, exatamente. Vocês tiveram ali 1 ano e meio de respiro. O catarinense tem essa característica, né? Apanha, cai, levanta e continua trabalhando. Né? Somos um povo muito empreendedor. Né? O catarinense, durante a pandemia, Santa Catarina teve um boom de criação de pessoas jurídicas. Né? O estado que tem o menor número de Bolsa Família. Então, as pessoas levantam e vão trabalhar, né? Vão atrás, vão se reconstruir. Talvez por um modelo de colonização, talvez por uma dinâmica econômica, talvez pela lógica das cooperativas, talvez por uma série de coisas. Santa Catarina tem muito disso. Não tem tempo para chorar. Não. O leite derramado. Tem que levantar e começar. Levanta, sacode a poeira e dá a volta volta para cima. É isso. É isso aí. E até você tocou agora nesse assunto de empreendedores, dessa questão dos CNPJs que foram abertos na pandemia. Eu queria que você comentasse pra gente um pouquinho sobre a atuação da Secretaria do Planejamento em apoio ao Pronamp, que é aquele projeto do governo federal, né, de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte. E assim, igual você falou, em Santa Catarina tem essa cultura do empreendedorismo, de pequenas empresas, microempresas. E como que vocês atuam para incentivar cada vez mais essa criação e também dar esse respaldo, né, para esses empresários? A gente teve a sorte, e a gente, Santa Catarina e o time de governo, que quem teve a ideia do Pronamp federal foi o governador quando senador.
Olha só. Então, é uma proposta projeto de casa. dele, Que né? legal. E isso, ele teve a ideia, montou e encaixou perfeitamente naquele momento e ele tem os números lá, eu não vou conseguir me lembrar, mas a quantidade de empregos e empresas que foram salvos naquele momento da pandemia foi algo incrível. Né? Tanto que virou uma política pública e hoje Tá a nível nacional. continua acontecendo. E quando a gente veio para Santa Catarina, quando ele veio para a campanha, ele disse, vamos fazer um pronome catarinense também. Porque Olha Santa só. Catarina é formado por muitos pequenos. Sim. Né? Nós somos um dos menores estados geograficamente, e tem 0,1% da geografia do estado. Mas a arrecadação é... Somos muito pequenos. A grande maioria das empresas catarinenses são pequenas. São pequenas. Né? Então, o objetivo do Pronamp, nessa lógica do Estado dar suporte, financiar juro barato, é para dar esse primeiro passo, esse oxigênio para os pequenos para avançarem. E aí, com essa lógica, o governador trouxe que a gente precisava fazer, começaram a surgir outras ideias vocacionadas. Né? A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação trouxe, a gente pode fazer o Pronamp Inovação. Então, a gente busca qual é a característica, busca o conceito de empresa de inovação da FINEP, traz para Santa Catarina e vê o quanto que essas empresas precisam de apoio das pequenas. Né? E o governador disse, vamos fazer também um Pronamp Mulher, para a gente incentivar o empreendedorismo feminino. Teve o Pronamp Mulher, aí surgiu o Pronamp Rural. Então, eram várias ações com a mesma lógica, mas espalhadas. Daí, qual foi o nosso papel do planejamento? Senta todo mundo na mesa, Vamos ver como vamos fazer tudo isso. Todo mundo. E aí a gente foi ajudando a amadurecer, a construir. Legal. E criou uma grande... Aí foi só uma lei falando sobre como funciona o Pronamp. E aí as derivações foram feitas de cada secretaria. Então, assim, a lógica era a mesma e o planejamento serviu para fazer esse hub de aglutinar as ideias, organizar e a gente fazer a entrega mais efetiva na ponta. E quais medidas têm sido tomadas para apoiar o microempreendedor catarinense a aproveitar essa linha de crédito? Acho que é muito da comunicação, né? A gente tem que divulgar, explicar como funciona, né? Que são prazos diferentes mesmo, e que são momentos importantes para que esse pequeno empreendedor consiga dar o passo a mais, né? O que pode fazer a construção da virada da chave de ele... eu sempre falo, né? As empresas, elas são umas boas ideias, depois elas viram boas empresas, mas o difícil são virar bons negócios. Né? Então, essa passagem de prosperar, de estabilizar, de crescer, eu acho que o Estado ajudando nesse passo, ele faz com que o empreendedor avance e confie, né, no apoio da política pública. Então, eu acho que incentivar o catarinense, buscar isso é comunicação, explicar, mostrar os resultados, aonde vai, como está acontecendo, e a gente tem tido resultados bem, bem importantes. O Pronamp Mulher, especificamente, ele foi a juro zero. Nossa, olha só. Foi uma coisa muito rápida e muito efetiva. Né? A gente criou uma lógica lá, ou que a sócia administradora fosse mulher, ou que 51% da sociedade da empresa tinha que ser mulher. Então a gente fez esse trabalho e aí com o apoio da sociedade aí também tinha um crivo, né? Não adianta inventar que criou a empresa ontem e vem pegar o financiamento. Né? Tem os critérios também, tem vários critérios e deu muito certo. Então a gente tem feito isso. A tendência é que tem outras rodadas e a gente vai construindo cada vez mais essa lógica. Eu queria até saber se a secretaria ela tem algum programa que ela orienta, capacita esse microempreendedor a utilizar bem esse recurso. Porque às vezes ele pode se perder nesse caminho aí, né? Isso tem ações não do planejamento, isso tem ações da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço, junto com os nossos bancos, né? O Badesc e o BRDE, que fazem esse treinamento, essa capacitação de ajudar como aplicar esse dinheiro, né? Que é uma oportunidade importante, mas não vai ficar passando na frente tantas vezes o cavalo ensinado, né? Exatamente. Tem que aproveitar. E dá esse respaldo também, né? Porque às vezes a pessoa ela tem uma empresa, mas ela não sabe ainda, não tem a capacidade técnica de conseguir gerir os recursos da empresa. Então, ao mesmo tempo que você dá esse incentivo, é importante também dar uma estrutura, fornecer essa estrutura para que eles consigam, né?
saber o que fazer com aquele recurso, da melhor forma de empenhar aquele recurso dentro da empresa. E isso é algo que a gente vem buscando sempre numa parceria com a sociedade. Né? A gente sempre estimula e pede apoio das federações empresariais, das associações. Né? A gente tem lá a ACAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, a Fiesc, o FEComércio, a FCDL, todas as entidades que possam fazer uma educação financeira, ajudar, ensinar, né, fazer uma orientação para o empreendedor. A gente estimula que isso seja feito também nas escolas, né, para que as crianças entendam essa lógica, como funciona. Né, e quanto mais cedo a gente entender como a gente cuida do próprio dinheiro, melhor para a gente ser um empreendedor. Então, isso é algo que Santa Catarina tem bem forte e não é fácil, tem que estar sempre estimulando, tem que estar sempre crescendo, porque a gente compete, né, na educação com a internet, a gente compete com as telas, com um mundo tão maior que hoje existe para as crianças. Né? Eu vejo pela minha filha o tamanho do mundo dela e o meu tamanho do mundo quando eu tinha 6 anos de idade. Né? Que diferença, não tem como né? comparar. Não tem como comparar, né? Então é difícil. Até eu sou mais nova do que você, mas o meu mundo era na rua, né? A gente brincava de queimada e de bets, e pega-pega, esconde-esconde. É verdade. Eu falo que antigamente a criançada, ela se machucava, né? Voltava toda cheia de mertiolite, que ardia na época. Hoje em dia, agora pergunta pra uma criança, sabe o que é ser mertiolate? Não trava ali. Não sabe. Não, e meus filhos não sabem o que é mertiolate. Não, e se eles souberem, eles não vão falar que não arde, porque hoje em dia o mertiolate não abre mais. Nem isso, tá? Meu Deus do céu. Na nossa época era ardia. Era um choro na hora que caía, outro choro na hora que passava o mertiolate. Meu Deus do céu. A minha avó dizia, o que arde cura, o que aperta segura. Esse aí também ela sempre dizia isso quando a gente ia passar, que ardia muito. Né? Eu comento com os meus filhos, eu falo, como é que eu vivi todo esse tempo sem celular? Porque eu fui ter o primeiro celular quando eu tinha 14 anos. E era aqueles tijolão que você era o joguinho da cobrinha, você não era como é hoje, né? E hoje não se imagina sem, né? Não. Deus me perdoe, você vai no banheiro, o celular tá junto, o que acontece? Hoje a gente não carrega mais dinheiro, a gente não tem mais o cartão, a gente não Isso tem mais o verdade. relógio, a gente não tem mais a câmera fotográfica, a gente não tem mais o computador. Eu vou dizer pra você não que tem mais as eu fotos às vezes impressas, saio sem reveladas. bolsa, sem nada, eu só coloco dentro da calça, assim, se a calça, quando não tem bolso, vai dentro da calça, se não vai no bolso, e ali é a vida inteira, né? Porque por isso que não pode nem pensar em ser roubado, porque ele tá tudo, tá documento e tudo mais. Verdade. Mas assim, é muita novidade pra cabeça da criançada. É verdade. Então, a gente trazer esse tipo de conhecimento de gestão, de empreendedorismo, de falar sobre política com as crianças. Muito. E é difícil, né? Então, assim, eu com a minha filha, eu tento explicar para ela que, filha, o papai tá longe, mas o papai tá fazendo isso. Olha, o pai ajudou agora aquilo. Eu tento materializar para ela quais são as ações que eu tô fazendo. Quantos anos ela tem? Tem 6. Tem 6. Né? E aí eu fico ausente tanto tempo, tem tanta coisa, as agendas são tão intensas. Por isso que quando vocês falam, você é um paizão, é porque eu decidi que os momentos que eu tenho com ela, que são poucos, tem que ser muito intensos. Tem que ser delas. Tem que ser para sempre, para marcar a vida dela, porque eu não consigo estar o tempo inteiro lá. Né? Então eu quero realmente fazer esse... não é cobrir uma falha, né? É fazer uma abordagem diferente. Sim. Às vezes eu brinco com ela em casa que a brincadeira é ela encontrar o celular do pai. Para mostrar para ela que quando eu chego em casa, no momento que a gente vai brincar, eu tiro o celular de perto, escondo o celular e o celular é o motivo da gente brincar, procurar dentro de casa onde está o celular do pai. Olha só, que até porque legal. se você ficar com o celular perto também, a notificação é isso, você não consegue viver a vida consegue real ali, o momento. E eu também fazia isso, né? Agora, mais que eu tenho feito esse exercício de chegar, olhar, não, ninguém vai morrer. Então, tiro o celular aqui e brinco com ela. Às vezes eu preciso estar ali, às vezes tem alguma coisa acontecendo, né? Uma situação específica. Vida normal. Mas eu tento fazer esses movimentos e mostrar para ela assim, que tem que ser intenso, tem que ser nosso, meu e dela. Nossa, eu gostei disso. Eu tenho uma filhinha pequena e eu acho que eu vou aderir a essa ideia em casa de brincar de procurar o celular, porque a gente sempre tá ali o tempo inteiro, daí toca uma notificação, a gente já pega e parece que não tá ali mesmo. Achei bem interessante. Não, e você vai ver, quando você piscou, você já tá 2, 3 horas no telefone. Você não vê. E aí, para eles... Eu tenho 2 adolescentes, um de 15 e um de 17. Às vezes a casa tá um silêncio, só a TV. Aí meu filho fala, mãe, vou ligar a TV pra fazer um barulho. Porque tá cada um no celular,
num mundinho. Num mundinho É. paralelo. E, gente, fica a reflexão, viu, pessoal? Vamos mudar isso aí. Vamos É um mudar. desafio. É isso, É é um um desafio. desafio. Porque agora o pessoal tá ficando viciado. Mas agora vamos para outro tema aqui que a gente quer abordar. Que é sobre a segurança cibernética em Santa Catarina. A gente vê, né, muito se falar sobre ataque cibernético. Né, como que vocês têm trabalhado para evitar isso? Porque agora a gente está num momento de digitalização de questões e documentos públicos, enfim, né? E tem aumentado muito essa criminalidade, eu falo, né? É. Como que vocês têm atuado lá em Santa Catarina? Eu quero fazer um gancho do que a gente estava falando agora há pouco. Sim. Olha só. Quando a gente era criança, né, eu sou mais velho que vocês, mas vocês relataram que a infância de vocês era ainda analógica, né? A gente tinha esse mundo analógico que tinha os crimes, que tinha que ter estrutura de segurança para isso. Então a gente tinha as polícias civil, polícia militar, etc, etc, etc. Com o advento da internet, desse novo mundo, criou-se literalmente um novo mundo. Um novo mundo. E um novo mundo de crime também, né? Um novo mundo de oportunidade, de informação, de empreendedorismo e também de crime. Então, a gente precisa muito de ter também esse espelhamento da parte de segurança nesse novo mundo. Perfeito. Né? E aí o governador sempre falou sobre isso e a nossa polícia civil montou, do início do governo, toda uma estrutura de acompanhamento de deep web, de dark web, para que a gente possa antecipar os crimes que vão sendo projetados ou planejados na internet. Então a gente já teve a oportunidade de encontrar indícios de conversas de ataque à escola em outros estados. Muito e aí a nossa interessante. Polícia Civil entrou em contato com a Polícia Civil do outro estado, passou as Sério? informações Olha só. e alguns teve efetividade, outros, a pessoa que foi abordada, não, era uma brincadeira, mas vai saber se Vai saber se saber. era mesmo. né? Eu vi que Olha até que recentemente. importante isso. Até em São Paulo, agora recentemente, acho que acho não, né? Eu li uma reportagem falando que a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina avisou a Polícia Civil do Estado de São Paulo porque ia ter um ataque num museu, não sei se você ficou sabendo. Sim. E olha como é importante ter esse grupo de pessoas olhando diretamente, né, para essa parte digital, para essa parte de segurança digital. E como no mundo material o criminoso é criativo, no mundo cibernético ainda mais. Muito mais, porque ele tem aquela sensação de impunidade, né? Exatamente. E não tem muita barreira também, né? Não. E uma coisa muito importante também é que a gente tem a nossa polícia científica é muito bem estruturada também, né? Então nesse conjunto entre a polícia civil fazendo a investigação, fazendo análise e a nossa polícia científica com capacidade e velocidade para as perícias, né, para desbloqueio, para quebrar as senhas, para conseguir acessar os dados, isso a gente tem conseguido ter efetividade. Infelizmente é como no mundo real, nunca a gente vai conseguir resolver tudo, mas a gente tem conseguido coibir uma série de ações que poderiam ser coisas bem negativas, não só em Santa Catarina, né, como a gente falou, o Brasil a gente tem apoiado, e acho que essa é uma tendência que vai cada vez mais acontecer, porque os dois mundos estão se misturando, né? Isso é verdade. As organizações criminosas estão também no mundo cibernético e o contrário também. Então, acho que a gente vai precisar cada vez mais estruturar isso de ter uma segurança real e virtual. E virtual ao mesmo tempo. E a secretaria, ela busca parceiros também no setor privado para ajudar essa parte da segurança? Ou vocês ainda estão tratando tudo dentro do Estado? Vocês que estão criando essas ferramentas de segurança? Como que funciona isso, Edgar? O Estado, o poder público nunca vai conseguir ter a velocidade que é a sociedade, que as empresas. Então, tudo que a gente pode buscar para não ter que reinventar a roda e dar velocidade, a gente faz. Então, sempre buscamos o que tem de melhor no mercado, o que tem mais segurança, para que a gente possa não se preocupar com a construção da ferramenta, e sim de aplicação dela e minimizar os impactos negativos na vida dos catarinenses, né, quando a gente fala sobre crime. Então, tem parceria com privados, sim, tem grandes empresas, tem parcerias internacionais, né, e parceria também com os outros poderes, e parceria com a sociedade. Eu acho que é importante porque é aquilo que eu falo, né?
tem que diminuir a distância da sociedade e poder público, e as políticas públicas têm que servir para a sociedade, não para o poder público, né? Então, faz todo sentido a gente estar dialogando e construindo com eles. E um diálogo comum entre vários setores, né, da sociedade, tanto público quanto privado. Isso é bem interessante, até porque é uma coisa nova, né? Então, assim, a velocidade que uma empresa consegue acompanhar as tecnologias para movimentar aquilo, as inovações que tem dentro desse ramo cibernético também, que é uma coisa que muda muito rápido, né? Muito, muito, muito. Então, assim, eu acho bem interessante você trazer essa questão de não precisar reinventar o que já Exatamente. existe. E isso mostra também o compromisso de vocês com a efetividade da política, né, pro Estado. Tem que entregar. Então, é coisa de entrega que mesmo. entregar. Vamos focar no que precisa. É isso. E é Não bem enfeitar legal. o palhaço, eu falo muito. Não vai enfeitar o Não palhaço, é enfeita bem o palhaço, porque, né? isso. É bem isso, é isso mesmo. E nesse sentido, a gente tem uma característica positiva, porque Santa Catarina é um polo de tecnologia, de inovação, né? O nosso ecossistema é muito maduro, a gente tem empresas incríveis lá, né? Isso também é estimulado tanto pelo mercado, mas também estimulado pelo poder público. A gente tem os centros de inovação espalhados pelo Estado para que possa fomentar e vocacionar. A gente tem as iniciativas de pré-incubação, incubação, inovação aberta para dentro do governo. A gente tem uma série de coisas para usar a tecnologia, porque a gente, felizmente, tem ferramenta, opção, empresas, gente com conhecimento para que a gente possa utilizar disso para a sociedade de volta, né? Então, conhecimento da sociedade utilizado numa política pública para a sociedade. Então, a gente tem a nossa tecnologia bem avançada lá, bastante iniciativa de inteligência artificial, bastante iniciativa de parcerias entre o Estado e a tecnologia, né, o setor de tecnologia para academia, para segurança, para planejamento, para bastante coisa. A gente está bem conectado com o setor lá. A gente conhece várias empresas, né? É verdade. Santa Catarina, então, são empresas excepcionais, né? Com ideias, com ferramentas, metodologias bem... Que, inclusive, já estão no Brasil inteiro, né? Exatamente. Que estão atuando já no Brasil inteiro. Que bom orgulho para a gente poder exportar coisas boas e ajudar, exatamente, né, os outros estados, o país como um todo. Né? Perfeito, Com certeza, Santa Catarina é referência no que se tange a tecnologia, é referência. É verdade. Mas uma coisa eu queria deixar registrado aqui, porque eu sempre faço essa fala, porque acho que é importante no meu papel. Sempre que eu saio de Santa Catarina, que eu vou conversar com os outros estados, sempre tem um tom de, Santa Catarina não precisa de nada. Não, Santa Catarina, não, vocês estão muito bem. Estão super bem. Não, Santa Catarina 100%. A gente tem muitos municípios com IDH deprimido. A gente tem bolsões de pobreza também. A dor da fome na barriga do catarinense é a mesma dos outros brasileiros que têm dificuldade. Então, o Estado precisa, sim, olhar, e o governador fala muito disso pra gente, e eu provoco muito o time lá no planejamento. A gente não pode olhar o indicador positivo. Primeiro, a gente olha o indicador negativo. A luz vermelha tem que chamar atenção, né? E depois a gente vai olhar onde tá bem. O tá bem a gente tem que manter. O não tá bem a gente tem que ser criativo e tem que mudar. Então, assim, Santa Catarina, quando a gente fala assim, a gente tem realmente cenários muito legais, coisas boas. Chegamos até aqui, mas tem muita coisa para fazer pela frente. Tem muito desenvolvimento para ser feito, tem muito apoio para ser dado, para que o catarinense lá na ponta tenha mais qualidade de vida, né, melhore a sua educação, tenha a sua condição e o seu orgulho, a sua cidadania. Então, temos muito por fazer, um desafio enorme, e eu sou apaixonado pelo que faço. Isso é notório, né? É verdade. e assim, é interessante isso que você está falando, porque você mostra que vocês têm o pé no chão, entendeu? Quando a gente tem muita coisa boa, é legal que os outros vêm e começam a inflar, né? Não é um ego no bom sentido, mas inflar, tipo, falar muita coisa boa sobre o que tá acontecendo, sobre o que o Estado conseguiu, aonde conseguiu chegar, todos os índices que estão maravilhosos. Mas, assim, você ter esse pé no chão, sabendo que ainda existe muita coisa pra fazer, que ainda existe muita coisa pra melhorar, te aproxima ainda mais da sociedade. Essa humildade. Exatamente. Porque a gente fala que dor ninguém expõe. Até a gente, me diga 3 qualidades e 3 defeitos. Defeitos vai ficar aqui, ó. Bom, eu não tenho defeito.
Realmente, se me perguntar 3 defeitos, eu não sei. Não, se você eu não olhar tenho, hoje- eu sou perfeita. É, sim. aham. Eu sou perfeita. Mas qualidade, eu sou comunicativa, eu sou engraçada, eu sou legal. Né? E se você vê rede social, a gente sempre tá vendo ali um mundo perfeito, maravilhoso. Então, quando você reconhece que ainda existem muita coisa, muitos passos ainda a ser dado para você chegar naquele momento ideal, isso faz você estar ali com o pé no chão, ter a consciência de que ainda existe uma sociedade que precisa de você. Muito. E isso é bem importante da gente ouvir, que mesmo vocês estando tão bem, Tão à ainda frente, pensam né? assim, Não, sabe? tem muito por fazer. A gente sempre fala, o dado... Santa Catarina está com pleno emprego, né? A gente, da massa empregável, a gente tem praticamente todo mundo empregado. Que excelente, Legal. né? Mas, ao mesmo tempo, a gente é o segundo estado que mais recebe imigrantes. E aí, como é que a gente vai gerar mais emprego para essas pessoas que estão vindo? Que estão vindo. Então, eu não posso ficar surfando a onda de que a gente está com Tá pleno super emprego, bem super e bem. fica Não, eu tranquilo. preciso No país da maravilha, da Alice, né? Eu preciso pensar o que a gente precisa fazer para a gente receber essas pessoas, né, dar para eles Perfeito. cidadania, criar emprego, capacitar. Então, grandes desafios. Então, é sempre isso que eu chamo o nosso time. Vamos olhar o indicador ruim primeiro. Depois a gente olha o indicador bom. Vamos explodir aqui, ver o que a gente pode criar para melhorar, o que a gente pode estimular, o que a gente pode apoiar as outras secretarias, onde a gente pode fazer para a gente melhorar o cidadão, a qualidade da vida do cidadão na ponta. É sempre essa provocação. E tem muito para fazer ainda, tá louco? E essa fala do secretário mostra, acima de tudo, o respeito com o cidadão. Porque quem está passando por alguma situação difícil, que está nessa margem vermelha, vê uma fala, não, mas essa não é a realidade. Aqui é tudo perfeito, é a Dubai, né? A gente fala ali. Mas aqui eu não estou vivendo isso. Então, quando você tem essa fala honesta, você está respeitando o cidadão lá do estado de Santa Catarina. Exatamente. A gente é funcionário público, é funcionário do povo. Né? A gente está lá para prestar um serviço. A gente está lá passando por uma oportunidade de ajudar a deixar um legado. Não dá para criar um personagem e achar que está tudo colorido. Né? A gente tem que ter o pé no chão e tem que ter responsabilidade. Eu sou passageiro. Né? Eu estou passando por essa oportunidade, então eu quero fazer o mais bem feito possível. O governador chama a gente sempre muito para a realidade, chama para o pé no chão, e a gente tem um compromisso com o passado e principalmente um compromisso com o futuro, né? Ainda mais sendo a Secretaria do Planejamento. Vou fazer uma pergunta que nem está no script aqui. Não, pronto. Podemos esperar um Edgar em alguma candidatura no governo futura? Eu já tive vontade, já tive menos vontade, já tiveram oportunidades, já fui estimulado, mas eu tenho uma missão, e a missão agora é a Secretaria do Planejamento. Né? É fazer o planejamento, ajudar o Estado de Santa Catarina, apoiar, fazer o que o nosso governo seja um governo que seja lembrado na história de Santa Catarina. Então, eu sou um soldado no quartel, se eu tenho uma missão, eu vou fazer essa missão. Se vier uma outra missão, a gente vai olhar outra missão. Então, mas hoje eu sou secretário do Planejamento, não tenho projeto político E agora. o foco é esse, então. É esse. Perfeito. O foco é esse. Perfeito. Infelizmente, a gente já tá se encaminhando pro final, né? Foi um papo tão Infelizmente. leve, tão gostoso. Que bom, fico feliz. Receber você aqui foi um prazer enorme. E antes da gente finalizar, a gente gostaria que você falasse para quem nos assiste, deixasse uma mensagem assim para outros gestores que querem provocar essas mudanças em seus estados, que buscam essa evolução, esse desenvolvimento no estado, tanto para a população quanto econômico. E fique à vontade, a câmera é sua. Essa aqui. Eu acho que para nós gestores, né, nós que temos a oportunidade de estar criando política pública, ajudando a implementar, eu acho que o que é o mais importante é a gente entender. No caso de Santa Catarina, nós somos 8 milhões. E a gente entender que a nossa ação e a nossa inação impacta 8 milhões de vidas de alguma forma. Então, se a gente tiver isso colocado, entendendo que tem um legado, que tem um porquê, se a gente tem um propósito na frente, as dificuldades que a gente tem, que são enormes, ficam menos difíceis, menos ruins. Então, para mim, serve muito assim. Tá difícil, é cansativo, a gente abre mão de muita coisa, a gente coloca o nosso CPF na mira, a gente tem grandes desafios. Mas se a gente tem lá na frente o propósito, se a gente tem lá na frente que a gente pode contribuir com a vida de alguém, as coisas ficam menos pesadas. Eu acho que é isso que eu tenho para deixar para as pessoas que estão como agentes públicos hoje. Acho que é isso. Que legal. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado também. Foi um prazer imenso ter você aqui. Eu que E agradeço. as portas do GovCast estarão sempre abertas. Se tiver de novidade de Santa Catarina, traga aqui pra gente mesmo, porque Tá a gente bom. quer divulgar esse trabalho Brasil todo, né?
já tá sendo divulgado, mas a gente quer Exatamente. contribuir e somar e ser parceiro de vocês lá. Eu só tenho que agradecer o convite, né? E a oportunidade de estar aqui para falar com vocês e dar os parabéns pelo projeto. Né? Obrigada. De abordar temas que são mais densos de forma mais leve, né? De mostrar essa oportunidade de que a gente também é gente normal. Né? O secretário também é pai, é filho, o secretário também tem medo, tem dores, o secretário também tem a vida comum. E quando a gente vem aqui, senta e consegue conversar com vocês sobre tudo isso, acho que humaniza um pouco a nossa imagem para as pessoas que estão lá. Legal. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e vida longa ao Golfcast. Amém. Obrigada, que assim obrigada. seja. Muito obrigada. E para você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e fica de olho No próximo convidado. Tchau! Tchau.